Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 28 de junho de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão objetiva, direcionada, algum assunto pendente que vocês vão resolver e o tarô vai dar a orientação. E logo após encerraremos com o Ogam, né? Vamos ver que árvore que sai hoje aí para encerrar. Vamos começar primeiro com os signos, com o baralho cigano, embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Vamos pedindo aí o envolvimento de Santa Sara Kali neste baralho para dar o aconselhamento signo a signo. Vamos ver aqui, vamos abrindo o baralho cigano dentro da mandala astrológica. Vamos ver aí o que Santa Sara Kali tem para esta semana. E vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do buquê. Arianos, qual é a palavra-chave do buquê? Vitória com comemoração, conquista com celebração. Então essa semana, olha o 9 aí, né, da carta. Vocês vão concluir os assuntos com vitória e celebre. Quando conseguirem a vitória, celebrem. O buquê fala de uma semana propícia para grupos, né? O buquê é uma carta de grupos. Fala que podem ganhar presentes inesperados. O buquê é a carta do presente e é uma carta de Vênus, deixa uma semana mais prazerosa, uma semana bonita, né? Então o buquê fala de conquistas, de vitória, de celebração, de presentes. Então é uma carta que fala para ter a força do grupo. Vamos para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Os taurinos sai a carta número 6 do baralho cigano, as nuvens. Então, as nuvens é uma carta, taurinos, de instabilidades passageiras. Então, é uma carta de não ação. Então, é um período onde vocês têm que ficar mais quietinhos, porque as coisas podem estar instáveis, não estar muito clara. Então, agir sobre efeito de nuvem, a gente age errado, né? Então, ela traz esse período de usar, ela é uma carta do elemento ar. O elemento ar, né, fala do mental, usar a cabeça, usar o raciocínio lógico, mas não agir no impulso. Se a coisa não estiver clara, fique quietinho. E tem no arcano menor, que é a cartomancia, tem uma proteção espiritual nessa semana que vai estar um pouco mais instável, menos clara, para vocês ficarem quietos e esperar. Espere as nuvens passar, as nuvens, né? As nuvens passageiras. Espere a instabilidade passar, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês aí. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos? Os geminianos sai a carta número 2, a carta dos obstáculos passageiros. Então, é uma semana que vocês concretizam as situações, a carta 2 dos obstáculos, concretizam as situações, mas demora um pouquinho mais. Então, por exemplo, um projeto, eu vou terminar em 2 dias, às vezes vai terminar em 4. Porque é uma carta, os obstáculos, a carta 2 dos obstáculos passageiros, elas falam de coisas, não tem nada a ver com espiritual, coisas do dia a dia que acontecem e que às vezes atrasam.
Então, vocês conseguem resolver, mas com um pouco de atraso. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, vai ter que trabalhar um pouquinho mais em cima do projeto. E olha o número da carta, é um 2, então divida, porque vocês podem ter a sorte de dividir com pessoas que ajudem a resolver as questões, tá? O número 2 sempre fala, não tente fazer tudo sozinho, né? Aprenda a dividir. E essa carta, tem algumas cartas mais modernas que tem um trevinho. O trevo não é símbolo de sorte, então vocês aprendendo a dividir, a procurar as outras pessoas, vocês vão conseguir achar pessoas que têm habilidade para ajudar vocês, a sorte, o trevo da sorte. Então, não tente fazer as coisas sozinhos. E vamos agora para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Sai a carta do chicote. Então, primeira coisa, eu aconselho os cancerianos fazerem limpezas espirituais. Olha o número da carta, 11. 1 mais 1, 2. Né? Então, o 2 fala, peça ajuda para quem sabe que tem a técnica da limpeza espiritual. Por quê? Cancerianos, espiritualmente, essa carta fala assim, tem alguma coisa no astral que está dando um nó, que está amarrando. Então, espiritualmente, quando sai o chicote, aconselha-se fazer limpeza espiritual para desembaraçar coisas no astral. E na parte prática, né? Às vezes vocês podem lidar com pessoas chicote, que são pessoas inflexíveis, né? A palavra-chave do chicote é castigo, né? Então, pessoas que tem que ser tudo do jeito delas. Então, é uma semana que tem que ter paciência, porque as coisas às vezes vão ficar meio enroladas, né? As coisas não vão andar como vocês querem. Por isso que a ajuda espiritual é um 11 que dá um 2. A ajuda espiritual é bom para desembaraçar algumas coisas. Quando a gente desembaraça alguma coisa no espiritual, aqui também flui também. Mas vocês podem lidar com pessoas meio enroladas, inflexíveis, né? Então tem que ter muita paciência e oração. E vamos para o pessoal de Leão, vamos para os leoninos, sai a carta 20 do baralho cigano, a carta do jardim, tá? Então o jardim é uma carta de recompensa, colheita, merecimento. Então, se vocês estão esperando essa semana aí alguma colheita, né? Vocês vão colher bons frutos essa semana. É uma carta que traz felicidade, traz parceria boa, porque é um 20 que dá um 2. Então, traz a palavra-chave é felicidade, né? E ela é uma carta tema, leoninos, de lazer. Então, saia um pouquinho da rotina e vá fazer as coisas que vocês gostam. Lazer, tá? Então, é uma semana boa para trabalhar com ervas também, para passear, trabalhar com ervas, e traz esse momento de felicidade, de recompensa mesmo, de colheita, né? E vamos agora para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Sai um luminário, virginianos, do tarô, o Sol. Então, uma carta extremamente positiva. Na cartomancia é ouros, então fala de uma concretização material das coisas, né? Sempre que no arcano maior é ouros, fala da matéria, ouros, elemento terra, matéria. Então traz esse período de concretização, de prosperidade. O Sol traz aí para os virginianos energia, pique. Até quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte, né, da limpeza que eu trago a invocação do Sol, porque o Sol, né, na parte espiritual, queima os miasmas, traz força vital, entusiasmo, alegria. Então, é uma carta que fala de revelação de verdades. Então, se tem alguma coisa escondida, aparece. O Sol traz a proteção para os virginianos do sagrado masculino, né? Então, Jesus Cristo, Oxalá, todo o sagrado masculino é representado pelo Sol. Então, traz essa proteção e vocês vão estar com pique, vão estar com energia. Uma semana boa para esclarecer situações, colocar luz aonde não tem luz, né? Então, uma carta boa aí para vocês, o Sol. E vamos para o pessoal de Libra, vamos para os librianos. Sai a carta do caixão. Uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, librianos, o caixão. O caixão é uma carta de imprevistos. Então, a dica para os librianos é trabalhar com muita frieza,
tá? O caixão pede frieza e saber lidar com os imprevistos. O caixão é o caso fortuito, a força maior, né? O imprevisto. Então, é aceitar que às vezes as coisas vêm de fora, não vêm como a gente quer, então trabalhar com jogo de cintura, com flexibilidade, com adaptabilidade. Então o caixão ele fala assim, olha, vocês têm o poder de ter a frieza para saber lidar com esses imprevistos que virão, tá? Então o caixão ele corta algumas situações que não é você que planejou, a situação vem de fora, né? Então é isso. E vamos para o pessoal de Escorpião, né? Vamos para os escorpianos. Sai a carta número 26 do livro, tá? O livro, escorpianos, é uma carta tema do baralho cigano, de estudos e trabalho. Então o livro fala disso. O livro é uma carta que é uma semana boa para os escorpianos fazerem a parte cultural, né, os estudos e trabalhar. No arcano menor também é ouros, então fala de concretização. E o livro fala de ter uma semana, a gente está começando agora, né, o primeiro dia, uma semana organizada, né, organizar. E é uma carta mais fechada, né? Então, não converse com ninguém sobre seus projetos. Ela não é uma carta de comunicação, de se abrir, de conversar o que você quer, né? É uma carta mais fechada, tá? E tem que ter uma semana mais lógica, mais planejada. E traz esse momento de trabalho e estudo positivo aí para vocês, tá? Vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para o sagitariano, sai a carta 28, que é a carta do homem. Então, iniciando projetos com racionalidade, é uma carta de ação, vá mais individualmente, vá mais sozinho, né? O homem, né, na redução numerológica, vai dar um 1. Então, 1, né, o número 1 a gente fala que é o número do cavaleiro solitário. É um número mais individual, unitário. Então, vai sozinho, né? É uma carta que aparece em bons contatos, uma semana para usar mais a razão do que o coração, né? Porque essa carta chama o homem ou o cigano. Então traz a energia do povo cigano para ajudar a começar projetos, para ter atitudes positivas. É uma carta extremamente positiva aí, mas é uma carta mais individual, né? Racionalmente, logicamente, usa mais a cabeça que o coração e vai em frente. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos. Sai a carta número 22, a carta do caminho, né? Então até tem um termo cigano, por caminho, está no seu destino, está no seu caminho espiritual. Então essa carta ela traz facilidades, ela traz abertura. Olha o número da carta, é um 4, então organizar as situações, traz situações sólidas. Então o caminho é uma carta que abre, né? Ela tem uma regência. Quem traz a proteção para vocês, capricornianos, é Ogum, o vencedor de demandas. Por que Ogum? Porque o Ogum é dono das estradas, né? Até quando a gente faz alguma coisa na estrada para Ogum, né? Então, estrada, então fala de abertura, de escolhas certas, Ogum com sua espada de ferro, cortando os obstáculos, trazendo facilidades. E qual é a imagem do caminho? Geralmente é uma estrada, né? Então, uma boa semana para pegar a estrada. Então, vão aparecer aí as opções, né? E vocês vão saber resolver as questões, porque traz essa facilidade, é uma carta espiritual que traz uma ajuda para facilidades, né? E é uma carta rápida. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos, sai a carta 27 do envelope, né? Então, a gente fala a carta da carta, né? Que é carta ou envelope. Então, é uma carta que fala de um aviso. Então, avisa que vocês têm que fazer por escrito o que vocês estão pensando para essa semana. Tudo que a gente coloca no papel parece que dá forma,
né? Então faça tudo por escrito. Tudo que for importante essa semana, documente, né? E é uma boa semana para mexer com papelada, tá? Porque ela fala de papéis, de formalização de relações, né? Ela formaliza relações. A carta sempre fala de conclusão com formalização. E ela é também uma carta mental. Ela é uma carta de racionalidade. Ela é uma carta bem mental, tá? Então é uma carta, a lâmina da carta, ela fala disso, de conclusão de situações, e que a semana tem que ser essa semana programada. Segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo, organizada, né? E é uma carta quieta também, tá? A carta do envelope fala para vocês se fecharem. Então, quais são as duas cartas mais fechadas? Escorpião com livro, tá? E agora os aquarianos com envelope. Essas cartas são muito parecidas, o livro e o envelope, tá? Então fala de escrita, de racionalidade, de se fechar, né? Então tanto os escorpianos como os aquarianos tiram cartas mentais, o livro, né, e o envelope. E vamos agora para o último signo da roda zodiacal. Vamos para peixes. Os piscianos traz a carta 32 da lua. Então a lua é uma carta de ritualística, então é uma boa semana para fazer ritual, porque a lua é a carta da magia, cuidar das emoções, cuidar da parte psicológica, porque a lua representa a parte psicológica. E na parte prática do dia a dia é ter sensibilidade. A lua ela não fala de racionalidade, a lua fala de sensibilidade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado. A lua que tiram os piscianos, assim como as nuvens que tiram os taurinos, então taurinos com nuvens e piscianos com lua, é uma semana que as coisas não vão estar claras. As coisas vão estar meio instáveis. Então, por exemplo, voltando para o pisciano, a lua é um período de enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado, né? Então, tomar cuidado. E a lua, ela fala de família. É uma das cartas de família. Então, cuidar das coisas da família, tal. Mas ela não é uma carta de ação, porque se a coisa está instável, não está clara, não haja, sinta. Porque a lua é a carta dos segredos, dos mistérios. A lua é uma carta que fala disso, dos segredos, dos mistérios. Então tem que enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado, né? Usar a magia aqui da sensibilidade. E são semanas mais quietas, tanto para os piscianos como para os taurinos. Vamos para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Vamos ver com as runas de Odin, né? Vamos ver que runa que sai. Opa, sai a runa de Thor, é a runa do espinho, tá? Essa runa de Thor fala, as dificuldades serão resolvidas com estratégia. E Thor, que é a runa de Thor, com seu martelo, né, te ajudando a resolver as dificuldades. Então tem ajuda espiritual de Thor. Quem é Thor? Thor é filho de Odin, que ele combatia o mal. Então essa runa fala assim de estratégia. O caractere, a inscrição, parece um espinhozinho. Então assim, por exemplo, você tem uma rosa cheia de espinho, como que você pega assim, né? Para não espetar o dedo. E uma rosa sem espinho, você pega assim. Então a dica dessa runa para vocês que fazem aniversários essa semana é ter estratégia, ter cautela. Os espinhos da vida serão resolvidos estrategicamente, sem impulso. E Thor protegendo aí vocês que fazem aniversário essa semana. E agora vamos para a pergunta mental. Mentaliza bem firme aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana, tá? Uma pendência. Mas tem que ser uma questão, gente, objetiva, viu? Direcionada. E vamos ver o que o tarô fala, com a ajuda dos anjos, da linha angelical, em especial Metatron. Vai pensando aí.
Pensa bem firme numa questão aí objetiva. Vamos ver o que os anjos falam. A carta da torre, imprevistos. Então, é uma questão que ainda não está fechada. Vão ter alguns imprevistos para vocês trabalharem até chegar lá. A torre é uma carta de desconstrução. Então, às vezes, tem que desconstruir alguma coisa para isso resolver. É uma carta da casa caiu. Se a coisa não estiver sólida, a coisa cai. Então, veja se isso que você está perguntando está sólido. Se isso tem solidez para permanecer e para perpetuar, para crescer. Porque, às vezes, podem acontecer alguns imprevistos. Se é um castelo, a torre é aquele castelo de areia. O mar leva ali, né? Se estiver perto do mar, a onda do mar leva. Então, a torre fala de coisas externas que não dependem de vocês, que podem destruir a esse projeto. Então, tem que ter flexibilidade, jogo de cintura, adaptabilidade, porque é a carta dos imprevistos, tá? E agora, nós vamos para o final, né? Com Ogma, com o deus celta Ogma, com as árvores, né? Vamos dar uma mensagem final com as árvores. Vamos ver que árvore que sai. Sai o evônimo, a 22, evônimo. O evônimo é o símbolo, o caractere é o símbolo do ouro, né? Então fala de material. Esse caractere é um dos caracteres que a gente faz inscrição, talismã, né, amuleto, para prosperidade material mesmo, para ganhar dinheiro. Então fala que o movimento que vocês farão essa semana trará prosperidade. Então esse caractere ogâmico fala do mão na massa, sabe? Então vocês vão ter a inspiração necessária. Tendo a inspiração, vai lá e faz, porque o movimento traz prosperidade. Então o evônimo fala disso, olha. Proteção espiritual, inspiração para saber o que deve fazer, o que não deve fazer, vocês vão ter, tá? Vocês vão ter essa proteção. Os deuses, né? Quando sai o evônimo, fala, os deuses celtas vão falar com você. Falou com você, vai lá e faz, não fica questionando, é o mão na massa. O evônimo fala o mão na massa porque traz a prosperidade, traz o dinheiro, traz a fertilidade. Para uma consulta mais completa, na consulta oracular, a minha consulta oracular é bem aprofundada. Eu uso 4 oráculos, eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então eu posso ajudar você em todos os setores e a gente mapeia os corpos também. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e espiritual. Então é uma consulta bem completa. E eu tenho também o trabalho complementar da limpeza espiritual, onde eu entro dentro do seu campo áurico, alinho todos os seus centros de força e potencializo os seus pedidos. Então, primeiro a gente faz a consulta oracular, né, para mapear todos os corpos e setores, e aí sim, depois do mapeamento oracular, eu sei pontualmente exatamente como eu tenho que entrar no teu campo áurico para fazer a limpeza espiritual. E para você que está fazendo aniversário, eu tenho a pesquisa por escrito na numerologia para descobrir o seu ano, né? Qual o número que você está vivendo, porque esse número vai dar o tom principal, a tônica. E o ciclo numerológico, eles são opostos, os números são opostos. Por quê? Para a gente viver todas as fases da vida para o aprendizado. Então, tem o trabalho do ano pessoal através da numerologia pitagórica. E você que quer aprender, né? Você quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional. Então, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. É aula particular, com apostila. Então, aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica. Para marcar os atendimentos é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir para fazer a marcação dos atendimentos. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. A gente tem o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, com o objetivo de postar logo cedo o aspecto astrológico do dia. Então, dia a dia,
né? A gente vai postando qual é o aspecto astrológico e o calendário espiritual de cada dia. Qual é a parte espiritual que está carregando aquele dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Gimenez Sanches. Vale muito a pena vocês entrarem na rede social para saber tanto a parte astrológica como a parte espiritual do dia. Evelyn Gimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.